Inscrição, filiação, qualidade de segurado, carência. Meu colega advogado, isso parece complicado, mas não é. E se tu não sabe o significado dessas terminologias, eu sinto lhe dizer, mas você pode estar pecando na hora de analisar se um cliente tem ou não direito a um benefício. E é isso que eu vou explicar essa semana. Então, para quem quiser acompanhar os próximos vídeos daqui pra frente, é só se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações, advogada Júlia Batista, e aqui no Instagram também. Então, o que a gente vai falar hoje? Qual é a diferença básica entre inscrição e filiação? Ou melhor, por que eu preciso saber essa diferença? Porque a gente precisa saber quando nasce um direito de um segurado. Qual é o momento que ele passa a ter direito a receber um benefício por incapacidade? Qual é o tempo que ele precisa contribuir, contabilizar para receber um benefício programado, uma aposentadoria? E quando começa esta contagem de prazo? Por isso que a inscrição e a filiação são termos muito importantes de se saber, porque eles geram efeitos em todas essas análises que eu acabei de falar. Bom, a inscrição é um efeito meramente burocrático. Eu vou até o INSS, eu ia quando o atendimento era pessoal, agora é todo digitalizado, mas eu informo os meus dados, eu informo lá o meu nome, o meu CPF, o meu endereço e eu pego um NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Esse é o ato formal da inscrição, é um ato meramente burocrático. E existe a filiação. A filiação é o momento que nasce uma relação, um vínculo entre as partes. E como determina o decreto número 3048, a filiação nasce quando começa uma atividade remunerada a ser exercida. Seja ela de ordem de contribuinte individual, que é o autônomo, no nosso caso os advogados, ou seja ela uma relação de vínculo de emprego. Quando eu começo a trabalhar como empregado de alguém, é o momento da minha filiação. Bom, filiação é este ato. Ele gerou uma obrigação e gerou um dever. Para o contribuinte individual, a filiação gera o dever de ir lá no INSS e pagar a contribuição. Já para o empregado, a filiação, como não é de ordem dele a competência de ir até o INSS e recolher as contribuições, no momento que ele começa a trabalhar nessa condição de empregado, já nascem os direitos dele. Então, como não é dele o dever de pagar o INSS, é só ele estar filiado que ele já tem aí direito a alguns benefícios do INSS, claro, observada a carência, que eu vou falar em outro vídeo. E o que é essa diferença básica, então? Por exemplo, para o segurado facultativo, a inscrição e a filiação se dão de outra maneira, porque o segurado facultativo é aquele que não exerce uma atividade remunerada. Então, não nasce esse direito no momento do exercício de uma atividade remunerada. O segurado facultativo é, por exemplo, um estudante que não exerce uma profissão, mas ele quer sim contribuir para o INSS para contar esse tempo numa aposentadoria ou para ter direito aos benefícios não programáveis, uma pensão por morte, um auxílio-doença e por aí vai. Então esse segurado, ele procura o INSS, o segurado facultativo, ele faz a sua inscrição, lembrem, inscrição, aquela coisa formal, a burocrática de preenchimento de dados, e depois ele faz o pagamento da contribuição dele. Quando ele faz o pagamento da contribuição dele, que a gente perfectibiliza essa filiação no INSS. O que é diferente, como eu falei para vocês antes, de quem exerce uma atividade remunerada. A partir do exercício da atividade remunerada, já nasce a filiação. E a inscrição pode vir depois. Eu mesmo, como contribuinte individual, posso começar a trabalhar numa atividade remunerada e depois eu procuro o INSS para mim fazer a minha inscrição. A mesma coisa é um empregado com carteira assinada. Ele pode trabalhar um tempo ali até informalmente. Ele já é filiado ao INSS, porque ele tem direito ao benefício, por mais que seja um emprego não devidamente cadastrado na carteira de trabalho e por mais que o empregador não tenha procurado o INSS ainda para fazer esse registro. Em termos de direitos e deveres, o fato dele estar trabalhando numa atividade remunerada na condição de empregado já dá a ele os direitos aos benefícios previdenciários. Obviamente, ele precisa comprovar isso para a Previdência e outro assunto. Então, para quem quer assistir os próximos vídeos, não se esqueçam de se inscrever. E para quem quer assistir as nossas lives semanais, tem um link que está no YouTube e está aqui no Instagram também, na bio, para se inscrever e ser lembrado de toda quarta-feira às 8 horas da noite a gente tem as nossas lives, que são aulinhas mais dinâmicas sobre essas matérias todas, falando aí de um jeitinho bem descomplicado para todo mundo entender. Até a próxima!